Paz do Senhor, de Deus, eu me chamo Cooperador Elias Almeida. Esta é a leitura bíblica diária de hoje e o versículo que nós vamos se tratar se encontra em Salmos, número 139, no versículo de número 13, que diz assim: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças eu te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado, ocultamente, e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam os meus embriões, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixos antes mesmo que um só deles existia. Meus irmãos, deste versículo de número 13 até o 16, todos praticamente do 1 até o 24, que é o que vai até aqui na minha Bíblia, nós podemos observar uma forma de gratidão que Davi está tendo com Deus. Nós vemos uma simples, como nós podemos dizer, nós podemos ver um simples louvor. Não só um simples louvor, mas a onisciência de Deus. E como nós podemos refletir mais ainda, eu separei aqui para nós, no versículo de número 13, um pequeno esboço. Olha só. A palavra aqui traduzida, cobertura, significa entrelaçar, propriamente tecer, tricotar, juntos. E a tradução literária seria tu me tecestes, é o que diz nas nossas Bíblias, né? No ventre de minha mãe, o que significa que Deus juntou suas partes com o que tece pano, ou quem faz uma cesta. Portanto, é renderizado por Dewett e por Gesenius Lexicon. A palavra original tem, no entanto, também a ideia de proteger, como em uma barraca ou cabana, tecida ou tricotada. A saber de galhos e galhos, a primeira significação é mais adequada para a conexão. Entretanto, o sentido seria como Deus o fez, como ele formou seus membros e como os uniu em uma estrutura corporal. É a forma antes de nascer. Ele deve ser capaz de compreender todos os seus pensamentos e sentimentos. Como ele não estava escondido de Deus antes de ver a luz, ele não poderia estar em lugar nenhum. Olha só, nós vemos aqui que Davi ele vai expressar a sua gratidão a Deus. Nós acabamos de ler esse esboço. Nós vemos que uma certa semelhança, nós podemos até observar Jeremias 1 lá, quando Deus chama Jeremias, e Jeremias tem todo aquele processo de deixar sua linhagem sacerdotal, se tornar profeta, né? Não deixando completamente, mas sim não seguindo a tradição sacerdotal. Nós vemos que Deus ele vai dizer para Jeremias, falar: olha, não diga eu sou uma criança, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Nós vemos que Deus ele já deixa claro, não só para Jeremias, mas também para nós, que antes de nós se formarmos, ele já nos conhecia. E isso vai muito mais além do que nós pensamos. Se Deus já nos conhecia antes de nos formar, significa que ele já conhecia o nosso ministério, já conhecia quem iria pregar, quem iria louvar, já conhecia até mesmo as nossas histórias. Isso é muito importante, é lindo. Só que aqui em Salmos nós vemos uma gratidão de Davi para com Deus, e isso é muito importante e é lindo de se ver, né? Pois ele está mostrando um ato de fé, de bondade para Deus. Ele está agradecendo praticamente, né? Pelo que ele é, pelo que ele tem, pelo que ele vive, na verdade. E
O Salmo 139 nos ensina é uma oração de louvor e ação de graças, né? Que humildemente dá sentido ao conhecimento que Deus tem de nós. Como nós citamos, nós podemos ler e confirmar em Jeremias 1 lá: antes que te formasse no ventre eu já te conheci, tal. Ele nos ajuda a compreender mais claramente quão íntimo é a presença de Deus conosco. O salmista proclama que Deus o criou com infinito cuidado e o formou em divina semelhança. Olha só, é muito importante nós observarmos um certo ponto. Nós vemos aqui que ele está louvando a Deus, está agradecendo. Nós citamos que ele já nos conhecia. Tem certas coisas feitas nas nossas vidas que nós não temos palavras para descrever. Nós temos algumas dificuldades em nossas vidas que nós não conseguimos orar, nós não conseguimos administrar o que falar naquela oração. Isso acontece, isso é normal. Você está passando por um processo e não saber como orar, como pedir a Deus. Só que Deus, ele já conhece. Deus, ele já sabe do seu interior. Antes que você acordasse, ele era Deus e ainda é Deus. Antes que você pedisse, ele já estava ouvindo. Ou seja, é só uma questão de você saber poder falar, mas tem certas palavras que você não vai conseguir falar, pois o seu silêncio irá falar por você. Nós vemos que Ana ali, ela pede um filho e ela fica em silêncio, mas ela estava orando. E o silêncio dela faz as pessoas pensar que ela estava embriagada, mas ela estava orando. Nós vemos que o profeta diz para aquela mulher: olha, entra dentro da sua casa, fecha a porta. O azeite vai derramando. Outra passagem mesmo nós temos quando Mateus diz: entra dentro do quarto, fecha a porta e ora, o seu pai estará no secreto. Nós vemos que todos esses versículos são muito importantes, pois até mesmo os nossos choros têm um significado para Deus. Esses tempos eu estava pensando o quão complicado nós podemos se expressar, pois as nossas orações praticamente são repetidas. Nós oramos pelas nossas vidas, nós pedimos perdão primeiramente, oramos pelas nossas vidas, ministérios, pelas nossas famílias, esposas, filhos, pelos nossos pastores, líderes, igreja, pelas pessoas necessitadas, órfãos, presídios, hospitais. E isso acaba se tornando uma repetição. Mas não se engane, pois a sua oração faz efeito sim. Continue perseverando na sua oração. Seja grato a Deus, assim como Davi fez. Não se engane, pois esse processo que você está passando, você tem chorado, suado. E o fruto disso, dessas duas coisas que eu citei, será a vitória, onde nós podemos falar o sucesso. Se hoje você tem chorado, clamado, pedido a Deus, se hoje você está sofrendo, não se acanhe, não se recue. Seja grato a Deus, até mesmo por isso. Ser fiel no pouco e no muito Ele te colocará. Amém? Quero fazer uma pequena oração. Vamos fazer uma oração de agradecimentos pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que Ele tem colocado na nossa mesa. Amém? Maravilhoso Deus e amado Pai, eu te louvo, te exalto e te engrandeço. Ó Pai, eu oro pedindo a Ti que o Senhor venha abençoar cada alma. Nós te louvamos pelo ar que nós temos respirado. Nós te louvamos por cada liderança que tem exercido sua função com excelência. Nós te louvamos pelo alimento que tem posto sobre as nossas mesas e nunca ter deixado faltar nada. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por permitir a Tua graça nos alcançar, ó Jesus, para que nós possamos estar orando. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.